Com muita alegria queremos deixar uma oportunidade à nossa irmã missionária Nilza, da Igreja Pentecostal, anunciando a salvação, amém? Queremos convidar a irmã, essa era a surpresa que eu falei para a igreja, amém? E hoje ela vai compartilhar algo que Deus fez na vida dela, com a participação da Igreja de Jesus, amém? E com a participação desse ministério aqui. A senhora quer ficar embaixo, quer subir? Critério da senhora. Os degraus eu sei que às vezes é ruim para nós. Amém? Quem não a conhece, vamos dar glória de Jesus pela vida da irmã? Aleluia. Ela é mãe do nosso pastor Oséias, amém? Quem não sabia disso? Alguém não sabia dessa informação? Ah lá, evangelista Carla, irmã Vanusa, não sabia. Lá no fundo não sabia. Sabia, irmão Elias? Ah, já conheceu ela, amém. Tá na liberdade? Irmã missionária Nilza, por favor, vou deixar em mãos da senhora, para a senhora levar para o pastor Antônio para nós. Uma carta convite do nosso ministério, tá bom? Do nosso aniversário, que vai acontecer. Por favor, a senhora deixa em mãos para ele e deixa um abraço dele lá para nós. E a senhora está na liberdade. Deus abençoe. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Aleluia, Jesus. Pode ser um pouquinho mais forte, não? A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, porque a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui é muito grande. E Deus de já vou dizendo para os irmãos, se eu chorar, não repara não, tá? Eu sinto em casa, amém? Eu sinto em casa. Mas se eu chorar, não repara não, amém? Porque o que eu vim fazer aqui hoje, da vontade do Senhor, é um agradecimento a Deus, pelo que Deus fez na minha vida. E Deus de já, pastor Lucas, eu já agradeço a igreja pelas orações que fizeram por mim. Amém? Eu já agradeço no início, porque depois eu posso estar esquecendo, e é uma coisa que eu não posso esquecer, de agradecer a Deus pelas orações de vocês. Eu quero dizer para os irmãos, né, sobre o que eu passei e hoje estou aqui. Por quê? Porque aonde a mão de Deus está, nada acontece. Só vitória, só bênção. Amém? E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, se nós cremos, nós recebemos. E eu creio e sei que a igreja esteve orando por mim, como muitas outras igrejas oraram pela minha vida, porque ninguém dava mais nada por mim, não achava que eu voltava mais. Então, irmãos, sem muito, né? Eu quero dizer para os irmãos que eu adoeci. Já há uns 3 meses, eu já não conseguia mais respirar normal, falar direito. Eu já chegava na igreja, eu ficava sentada lá no cantinho, para ninguém mexer comigo, porque eu já não estava resistindo mais, dando mais conta. Foi até o dia que não deu mais mesmo. Eu fui parar ali na UPA. Chegando ali na UPA, Oséias foram me levar, chegando ali na UPA, fui direto para o CTI. Me levaram direto para o CTI. Aí o médico já disse, o caso dela é muito difícil, e agora eu não sei se é Deus mesmo trabalhando e me mostrando que Ele teve o tempo todo ali do meu lado. Ele já disse, o caso dela é muito difícil. Talvez ela vai precisar de um transplante de coração. Mas na idade dela, vai ser difícil. Porque quando aparecer um coração, eles vão preferir dar uma pessoa jovem. E a verdade é essa mesmo. E eu cheguei ali, minha pressão estava 24/10.
e não abaixava de jeito nenhum. Não abaixava. Quando foi no segundo dia que eu estava ali, era 9h30 da noite, chegou um irmão chamado o pastor Luciano. Chegou lá na UPA e falou para mim assim, ele fala com o amigo assim, ô profeta, ele me chama assim, eu posso orar por você? Eu falei assim, mas minha situação, ele perguntando se podia orar por mim. Aí, ele falou, parou assim, ficou olhando e falou para mim assim, mas você não precisa de preocupar, porque eu vejo ele sentado do seu lado. Eu falei, louvado seja Deus, falei, glória a Deus. E não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí, ele fez a oração, saiu, foi embora. Nisso eu passei por uma madorna. Quando eu passei pelaquela madornazinha, sabe quando você sente assim, alguém chega e encosta em você? Assim eu senti encostando atrás das minhas costas. Como que se alguém tivesse puxado o cobertor e entrado debaixo do cobertor, pastor. Aí, eu falei assim, ai, mas credo, que esquisito, me parece que alguém está deitando atrás de mim. Eu lembrei que o pastor tinha falado, que ele estava sentado do meu lado. Aí eu falei, sai, ele deitou. E consegui dormir. Quando foi de manhã, acordei com a enfermeira me olhando assim, olhava para o aparelho, olhava para mim. E sorriu. Eu perguntei, por que você está sorrindo? Ela falou, calma. Aí foi lá e buscou o médico. O médico chegou e ele falou assim, amanhã você vai sair daqui dessa sala. Aí o médico chegou e virou assim, se continuar do jeito que está, você vai sair daqui. E eu pensei assim, louvado seja Deus, eu vou sair daqui 2, 3 dias, vão me dar alta, eu vou embora. Que nada. Mas aconteceu. Quando foi 4h da tarde, e nisso a Osana tentando me levar para a Santa Casa de Belo Horizonte, porque ela teria mais condições de me olhar. E quando ela conseguiu uma vaga lá no CTI, foi 4h da tarde, eles me tirou aqui do CTI. A Santa Casa chegou para me buscar, para me levar para o CTI da Santa Casa. Não pôde me levar, porque era a vaga que tinha surgido, era no CTI. Quando chegou aqui, eu já tinha saído do CTI. Mas, louvado seja Deus, passou. Fiquei 5 dias aqui nessa UPA, esperando, saiu uma vaga e não saía, não conseguia uma vaga. Aí, até que consegui uma vaga lá no Hospital São Francisco. E me mandaram para São Francisco. Quando eu saí daqui de novo, quando eles conseguiram a vaga para me levar lá para o São Francisco, a pressão subiu novamente. Eu já saí daqui da UPA para o Hospital São Francisco para chegar lá e já fazer um cateterismo. Tinha que fazer o cateterismo. E eles me levaram assim mesmo, com a minha pressão alta. E cheguei lá, fui direto para a sala, né, do processo, para fazer o processo do cateterismo, com a pressão alta, e fez o cateterismo. E o cateterismo, não sei se muitos aqui sabem, quem entende de medicina vai saber, mas nem eu não sabia disso. O cateterismo, você faz ele com 4 horas. Se não acontecer nada, eles te dão alta, você vai embora. E um relógio bem na frente da gente, assim, ó. E eu ali olhando, minuto por minuto, esperando passar 4 horas. Quando estava vencendo as 4 horas, eu falei para a enfermeira assim, está quase na hora de você me dar alta para mim ir embora, né? Ela falou assim, eu acho que sim. Aí o médico estava do lado assim, ele falou assim, quem disse isso? Quem disse que a senhora vai embora? A senhora não vai embora, não. A senhora não vai embora, não. A senhora vai ficar internada. Aí era eu, uma outra moça assim, vocês duas não vai ter alta, vai ficar internada. Aí
Fui para a enfermaria. Na enfermaria, fiquei mais 8 dias esperando a pressão. Aí ele falou assim, a senhora vai ter que fazer um ângelo para a tia. Eu falei, Senhor, o que é isso? Misericórdia. Mas como Deus está e sempre esteve do nosso lado, e o profeta tinha dito que ele estava do meu lado, eu não preocupei mais com o que estava acontecendo, porque eu sabia que não ia acontecer nada. Aí, só tem que fazer anjo para a tia. Me prepararam 3 vezes, me desceram para a sala de cirurgia 3 vezes. E chegava lá, minha pressão ia lá no alto, subia, não podia fazer. Voltava comigo para a enfermaria. Quando foi no 3º dia, eu seria a primeira da fila. Eles ficaram, minha pressão estava alta, 24/10 novamente. Aí, passaram 3 cirurgias na minha frente. Quando terminou as 3, a menina foi me buscar e olhou sim a pressão. Assim, foi lá para conversar com o médico e não me levou. Aí o médico veio e olhou e falou assim, agora não tem jeito mais. Agora não tem jeito mais. Pode levar ela. Me levou para a mesa de cirurgia. Naquela situação que eu estava, com a minha pressão já não era mais 24, minha pressão já estava de 25/11. Era só a misericórdia de Deus mesmo. Irmãos, quando eu fiz o cateterismo, na equipe, tinha uma moça diferente de todas. Tinha uma moça ali diferente. Nós temos que fazer diferença no meio desse mundo. Tinha uma moça diferente, mas a minha situação, eu não identifiquei qual era a diferença dela no meio daquela equipe. Aí, quando chegou nesta hora de eu fazer um anjo para a tia, que não tinha mais solução, eu poderia nem sair da mesa. Essa moça estava lá também. Essa moça estava ali. E quando eles chegaram comigo, ela começou, né, me preparando, e olhava para o relógio, olhava, e a anestesista falou para mim assim, dona Nilza, eu vou te dar uma anestesia, é só ela que vai doer. Eu falei assim, misericórdia. Ela falou assim, dói muito, mas dói muito. Aí, eu falei assim, Deus, se for como a folha do braço, eu resisto. E estou ali esperando a moça da anestesia. Nada. Aí essa menina me preparando, colocando aparelho. Ela pegou e olhava, irmãos, ela começou assim, ó. Quando estiver frente ao mar e não poderá atravessar, chama este homem com fé. Eu falei, Jesus, filha, é este homem que eu estou chamando todo instante, todo momento, toda hora. É ele que eu estou chamando. Chama ele. Aí ela passou a mão assim na minha cabeça, falou para mim assim, então fica na fé. Aí veio o irmão, era a minha palavra, viu, irmão? A fé que move montanha. Viu? Confirmada pelo Senhor. Cadê o irmão que trouxe a palavra central? Então, aí ela falou assim, 3 vezes, passou a mão na minha cabeça, falou para mim assim, fica na fé, 3 vezes. Aí, mas veio aquela calma, foi aquela coisa mais suave, aquela coisa mais gostosa. Eu fechei os olhos. Não, perguntei para a menina assim, você já deu anestesia? Ela falou assim, já. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu não senti dor nenhuma, não senti isso aqui de dor, irmãos. Não senti isso aqui de dor. Aí, eles começaram o processo, né? O que aconteceu?
Deus é tão grande, porque quando Deus ali deitou do meu lado, aquele coração que eu precisava novo, Ele trocou meu coração. O que aconteceu? Tinha duas veias. Duas veias do meu coração secou. E colou uma na outra, irmãos. Aonde eu não respirava. Aquele tempo todo ali, eu no balão de oxigênio, aquele monte de aparelho, que tanto de coisa. A veia secou. Aí eles, né, não precisa mais de fazer transplante de coração, é só fazer um angioplastia, que eles vieram com 2 extensozinhos e colocou dentro do meu coração. Agora, amados, imagina para você ver 2 veias dentro do seu coração seca, e eles vinham com um aparelhinho, e para abrir aquilo, é só as mãos do Senhor, porque está seca. E naquele momento ali, que é para abrir, ela pode estourar, ela pode quebrar, porque ela tem que abrir. E eu fiquei tão tranquila, tão calma. E aí a menina encostou lá do lado e não parou de louvar, não. Ficou louvando baixinho, continuou louvando baixinho. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está mesmo o tempo todo do meu lado. Aí terminou, o médico pegou e falou para mim assim, bateu assim, falou para mim assim, Dona Nilza, me chamou Dona Nilza. Aí eu respondi, aí ele falou assim, está tudo bem? Eu falei para ele, está tudo bem. Aí ele falou para mim assim, foi um sucesso. E parabenizou a equipe dele. Gente, presta atenção, o que eles estavam esperando ali. Ele disse para mim que foi um sucesso e parabenizou a equipe dele. E falou com elas, pode terminar de preparar ela e levar ela para voltar para o CTI. Tudo bem, fui embora, né? Aí, quando foi 3 dias, saí lá do CTI, voltei para a enfermaria, com mais 2 dias eles me mandariam embora para casa. De madrugada, eu sinto uma dor, mas uma dor terrível, que parece que estava me estourando tudo por dentro. Aquela dor terrível. Mas era o tanto que o adversário estava lutando, porque de todas as formas ele queria me matar. Todas as formas ele queria me matar. Aquela dor terrível. Aí ele chegou e falou para mim assim, Dona Nilza, de manhã, eu tinha sentido a dor de noite, ele não sabia. E quando ele chegou de manhã e falou para mim assim, eu vou lá olhar seus exames, se eu voltar aqui, é para te dar alta. Se eu não voltar, é porque você não pode ter alta. Irmãos, passou 15 minutos, aquele homem chegou ali acompanhado com mais 3. Eu falei, glória a Deus, não deu nada, eu vou embora. Ele chegou e falou para ela, eu te falei que se eu voltasse era para te dar alta. Mas eu não voltei não, Dona Nilza, para te dar alta, não. Porque eles te deram um medicamento para fazer o processo ali, né? E esse medicamento atingiu os seus rins. Agora, nós não sabemos quando a senhora vai ter alta. Eu falei, não, Senhor, não, eu não aceito porque o Senhor falou que o Senhor estava comigo, que o Senhor estava do meu lado, foi profecia todo instante, todo momento, eu não duvido nem de uma criança, o tempo todo, Deus usar, pois eu creio e sempre acreditei, e as pessoas, Deus usava e falava assim, você não vai agora, porque você não fez nada ainda, você não vai agora, porque a promessa de Deus na sua vida ainda não cumpriu. E como? Eu vou ter que fazer o quê? Agora, fazer transplante de rins? Fazer hemodiálise? Misericórdia, Jesus. E foi embora. Agora nós vamos estudar o que nós vamos fazer.
foi embora. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Quando foi à noite, 3 horas, chegou um pastor para visitar, orou por mim. Quando foi 9 horas, chegou 3. Um pastor e mais 2 missionárias para orar por mim. Só que poderia entrar de 2 em 2, tinha 3. Aí o pastor já tinha ido 3 horas da tarde, não podia entrar mais os 3, só podia entrar 2. A minha colega do lado falou assim, eu não tenho visita mesmo, ele entra para mim. E deixou entrar no nome dela. Aí entrou o pastor, me ungiu, orou, saiu. Entrou a missionária, me ungiu, orou e saiu. Aí entrou a outra. Quando a outra missionária entrou, ela já nem me ungiu, irmãos. Ela chegou e sim, Deus começou a usar ela, ela começou a passar a mão na sola do meu pé. Ela passava a mão assim, ó, na sola do meu pé, alisando a sola do meu pé, lisando a sola do meu pé. E o Deus começou a usar ela baixinho, baixinho, porque dentro do hospital, né? E usando ela baixinho, baixinho, e assim, passando a mão na sola do meu pé, ela veio subindo a mão, sim, veio subindo, e chegou até na altura dos meus rins, e como doía tudo em volta, ela foi passando a mão em volta, foi passando a mão em volta, assim. Quando ela parou de orar, eu já não sentia mais dor, só sentia assim, só tremia, já não doía mais, Irmãos, quando chegou no outro dia, o médico chegou, foi olhar os exames novamente, pegou e virou assim, chegou lá e falou assim, ô, dona Nilce, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, por quê? Uai, eu que quero saber, doutor, o senhor que tem que me falar alguma coisa, o que aconteceu? Ele falou assim, tem nada nos seus rins, não? Deus é tremendo, irmãos. Se Deus fala, Ele cumpre. Se Deus falar, basta nós crer e temos fé. Como o irmão disse, a fé não precisa ser grande. A Bíblia já deixou muito clara que a fé pode ser como um grãozinho. A fé é como um grão de mostarda. Muitas pessoas, adolescentes, crianças aqui, talvez sabe, porque estuda, né, e tudo, o tamanho de um grãozinho de uma mostarda. É para a gente imaginar que nós tiver a fé como o tamanho de um grão de mostarda, a gente fala para aquele monte, sai daí, passa para lá. E aí o monte que tinha na minha vida era o monte da enfermidade. Era o monte do coração doente. O rim todo estragado. E Deus mandou que retirasse. Em nome de Jesus. Fui embora para casa. Fiquei 23 dias internada. Aí vim embora, ganhei alta, vim embora. Fiquei bem, tranquila. Vim embora. Cheguei em casa, irmãos, eu falei para os irmãos assim, estava na semana da ceia. Eu falei assim, eu não quero que traz ceia para mim na minha casa. Eu vou participar da ceia na igreja. Mas olha o trabalhar de Deus, olha como Deus trabalha, olha o trabalhar do Senhor. Se fosse levar na minha casa, não iria acontecer o que aconteceu na igreja. Como o pastor na UPA falou para mim, ele está do seu lado. Eu cheguei na ceia, quando o pastor pegou a palavra, ele falou assim, igreja, coloca de pé. E vamos agradecer a Deus pela vida da irmã Nilza, que está aqui no nosso meio. Vamos agradecer a Deus pela vida dela. Aí ele virou para mim assim, ô missionária, mas não precisa de preocupar, não, que o tempo todo ele está do seu lado. Olha, irmãos, a confirmação. Aí, aquilo ali, a igreja encheu. Amém. Fui embora. Eu passei para o pastor Oséias um louvor. É muito difícil ele. E também passei assim, sem da hora. E falei com ele, se vira. Porque faz parte do testemunho. Aí, irmãos, eu de repouso, estou lá deitada lá e dormi.
Aí alguém me acordando, batia assim no meu ombro, batia assim no meu ombro. E eu estava assistindo o programa do Valdomiro Santiago. Eu gosto muito, eu amo todos os ministérios, tudo que é de Deus, tudo que vem do Senhor. Eu estava assistindo o programa dele ali, de repouso, podia levantar, podia fazer nada, assistindo o programa dele. E dormi. Aí bateu assim no meu ombro assim, e falou para mim assim: acorda, não é para você dormir. Não é para você dormir, acorda. Olha, escuta para você ver o que está passando. Irmãos, ele pode não ter pegado direito, mas se vocês só prestem atenção na letra do hino, para você ver o que Deus falou. E o hino nem estava pronto ainda. Eu sei que estava acontecendo um reboliço lá dentro da igreja, aí o pastor pegou e falou assim, o refrão assim, daquele hino. Aí eles começaram a louvar. Aí ele falou assim, não, deixa para amanhã, deixa terminar, o hino ficar pronto. Nem tinha terminado de fazer o hino. Aí quando eu vi aquilo assim, mas me deu uma crise de choro, mas aquele choro de alegria, que se me movia toda, me tocava toda, e Deus falava no profundo mesmo. Entendeu, irmãos? Amém? Aí, foi assim, Deus acabando de confirmar o que Ele tinha iniciado aqui na UPA, depois falou na ceia, e através de todas as profecias, e de todas as orações que eram feitas para mim, para Deus me trazer de volta. Aí, fez 8 dias, lá vou eu de volta. Meus pulmões encheu de água, meu coração ficou nadando dentro da água. Eu voltei 3 tanto pior do que eu tinha ido da primeira vez. Sem entender por quê, eu não estava fazendo nada, estava de repouso, usando tudo direitinho. As prescrições médicas, tudo direitinho. Foi eu de novo. Cheguei lá, o médico falou para minha filha assim, ó, 1 segundo que você demorasse, você perdia ela. Mas Deus é tão lindo, Deus é tão tremendo, que depois, aí, de novo, fiquei internada, mais 8 dias fiquei internada, só 8 dias, para a glória do Senhor, porque Deus me fez voltar lá dentro do hospital, para ganhar 2 macumbeiras, para restaurar a vida de 2 macumbeiras, que estavam junto comigo no quarto, irmãos. Quando eu cheguei dentro dessa enfermaria, uma macumbeira gritou assim, eu disse que eu não queria morar numa praça, porque eu detesto crente. Eu disse que eu não queria morar numa praça, porque tem bar que faz barulho a noite inteira. E crente só sabe fazer barulho, que é barulhada o tempo inteiro. E olhando para mim, e virou para mim e falou para mim assim, vocês são crente? Eu falei assim, não sou crente não, eu sou cristã. Mas não tem problema não, você pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser, que eu não importo, não. Continuei tranquila na minha lá e tal. Osana ficou quietinha na dela também, falamos, não respondemos nada para ela. E nesse dia que os 3 chegaram para orar, que eu fui curada do rins, essa macumbeira que gritou ficou curada. Mas o tempo todo eu fiquei falando com elas, eu sou cristã por causa disso. E fui falando para elas, conversando. Depois, no outro dia, fui conversando direitinho com elas. Sim, quando elas me davam uma oportunidade, eu falava. Aí, quando a última missionária entrou para orar, ela fazia assim. A missionária veio aqui primeiro em mim, porque ela tinha ido visitar, era eu, né? Ela xingou, virou as costas para o nosso lado. Ela orou tranquila, ficou ali tranquila, orou tranquila, não deu nem ideia. Aí depois ela foi lá na outra primeiro. Quando ela foi lá na outra, ela virou as costas para ela.
virou para o meu lado. E aí ela orou na de lá. Quando ela orou e voltou, ela chegou e falou para ela assim, você aceita a oração? Ela ficou calada. Aí tinha a filha dela sentada assim, falou assim, aceita sim, aceita sim. Aí ela falou com a filha dela assim, então segura na mão dela, levanta, ela estava sentada, levanta, segura na mão dela e vou fazer uma oração. A mulher estava com uma barriga desse tamanho, gritava dia e noite, os médicos não sabiam o que fazer com ela, não conseguia resolver, não entendia o que ela estava passando. A irmã Neuza me visitou tanto, está ali, ó. Oh, Jesus. Oh, glórias, aleluia, Deus. Chorou comigo, aleluia. Quando foi meia-noite, essa mulher começou a ir para o banheiro. Ia para o banheiro direto, ia para o banheiro direto, para o banheiro direto. Quando chegou de manhã, o médico chegou no quarto, a barriga dela estava murchinha, que nem a minha barriga. Quando fez 3 dias, nós 3, ganhou alta e foi embora. Hoje, elas não me deixam em paz. É todos os dias. Manda mensagem. Essa que gritou que detestava crente, primeira mensagem que ela mandou para mim foi assim, ô Nilza, eu nunca vi uma família tão linda que nem a sua, porque minha filha é enfermeira, e ali dentro do quarto, ela não cuidava só de mim, não, ela socorria todas as ali, sabe? Socorria todas as ali. E nunca vi uma família tão linda que nem a sua família, nunca vi uma família linda assim. Eu falei assim, é porque a minha família é de Jesus. Falei para ela, porque a minha família é de Jesus. Aí ela falou assim, Nilza, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na minha casa foi procurar uma célula. É, pastor, foi procurar uma célula. Hoje está lá, ó, glorificando o nome do Senhor. Manda todos os dias, manda mensaginha para mim. E a outra, essa outra mora lá em Barão de Cocais, tão longe. Agora essa daqui mora aqui para o Betinho afora, está mais perto. Então, é assim que Deus faz. E eu perguntei, Deus, por que eu tinha que voltar lá? Por que eu voltei lá? Eu só sei que Deus é tremendo. Irmãos, é só crer, só confiar. Não precisa de pensar, mas a minha fé é pequena. Mentira, não existe fé grande. É do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver, ele move montanha. Ele faz sinais, prodígio e maravilha na nossa vida. E foi o que ele fez na minha vida. E cada vez que eu dou testemunho, a situação melhora cada vez mais. Eu comecei a dar testemunho, Deus falou para mim assim, que eu tinha que dar testemunho. Eu falei assim, olha, pastor, eu falei assim, ai, Senhor, eu vou dar testemunho como? As igrejas que eu conheço, eu sou cara de pau, eu peço para mim ir. Os ministérios que eu conheço, eu peço para mim ir. Mas o ministério que eu não conheço, ele falou assim, isso aí está nas minhas mãos. Irmãos, eu tenho 3 convites para Betim, para fora aí. Já tem 3 convites. Já fui num aí. Já fui num aí que, nossa, foi fogos e mais fogo. E chegou lá, o que é que Deus usou o pastor? Falou para mim assim, pastor, do jeitinho que foi revelado. Deus usou, ele falou comigo assim, por que você iria morrer? Você não vai morrer, não. E um monte de promessa que eu tenho na sua vida que ainda não cumpriu. Não morre, irmãos, a gente não morre. Se você profetizar que você não morre, enquanto não cumprir na sua vida tudo que Deus te prometeu, pois você vai viver, vai viver, vai viver. Vai vir luta, vai passar. Vai vir sofrimento, vai passar. Nada pode tirar aquilo que Deus colocou na sua vida. Nada pode, por mais que o inimigo tenta. Você pode passar muita luta pela bênção. Você pode passar muita luta pelo que Deus tem na sua vida, a promessa de Deus na sua vida. Você pode passar muita luta, mas você pode ter certeza que a luta que você passa é por causa da promessa que Deus tem na sua vida. Eu estou falando é com você mesmo. A luta que você passa é por causa das promessas que Deus tem na sua vida. É a promessa dele que está na sua vida.
O inimigo tenta de todos os lados te levar para fora, mas ele não leva, porque o Senhor está seguro nas tuas mãos. Ele está segurando as tuas mãos. Ó, ele anda lá abaixo e me canta. Segura aí, ó, fecha a mão. Fecha a mão que ele está segurando as tuas mãos. Urianda la manai, xerei me canta lá abaixo, me anda la manai, xerei cantai. Aleluias, glória a Deus. Você não pode olhar para um lado nem para o outro, olhar só para a frente, que é o alvo, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estou resumindo, viu? Eu estou resumindo, porque se eu for contar mesmo, tem uma igreja marcada para dia 27, lá em Sete Lagoas, 26, para o dia 26. Ele está marcando 3 dias, porque não quer que eu tiro nada. Não quer que eu tiro nada. Que eu estou resumindo. Tá? Em nome de Jesus. Não vou tomar mais o tempo, que já tomei muito, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem colocar de pé, por favor? Presta, irmãos, atenção na letra do hino, para vocês verem como Deus foi cumprindo a profecia. Ele está sentado do seu lado, ele está do seu lado. E quando ele tocou e falou. Feche os seus olhos, você que pode, amém? Foi em questão de segundo, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que me levantar, mas eu estava ferido, sem forças para continuar. Então, um lugar mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos com muita dor, voltei ao chão. Mas em meio à batalha, um homem chegou e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. Ele segurou em minha mão e ficou do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele disse, não é para dormir. Me deu um copo de água, um pedaço de pão para poder prosseguir. E me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer e não vai desistir. E olhou nos meus olhos com muito amor e me disse assim, eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso... Ele disse bem assim, ó, mas eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só para te lembrar. Em meus ombros você vai voar. Mas em meio à batalha o homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Ele segurou minha mão, ficou ao meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele disse, não é para dormir. Me deu um copo de água, um pedaço de pão para poder prosseguir. E me olhou nos meus olhos e disse com muita firmeza, não vai morrer e não vai desistir, porque ele é, e disse, pois eu só desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro na guerra só pra te lembrar que ele não desiste de você, igreja, mas eu não desisto. Aleluia! De você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só para te lembrar. Queria declarar mais uma vez o que ele disse, pois eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só para te lembrar. Em meus ombros você vai voar. Quem pode aplaudir o Senhor? Aplauda ele bem forte, porque ele é contigo. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, você pode ter certeza, Ele não desiste de você. Como Ele não desistiu de mim, Ele não desiste de nós. Aleluia. E qualquer guerra que você tiver, Ele entra. Ele entra mesmo em qualquer guerra. Aleluia. E te lembra que Ele está entrando na guerra para te livrar. Aleluia, Jesus. Então, quando você precisar, segura nos ombros do Senhor. Segura nos ombros dEle. Aleluia, glória a Deus. E eu agradeço, a rica oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado é o santo nome do Senhor.